Nós vamos acompanhar então hoje, a partir do versículo 49, foi o ponto onde ficamos, versículos 49 e 50. Depois que os principais sacerdotes e os fariseus, e lembrem-se, aqui você tem duas vertentes importantes do judaísmo do primeiro século. Representando os principais sacerdotes, você tem a seita dos saduceus, e os saduceus, eles não criam em pontos cardeais da palavra de Deus, como por exemplo a ressurreição ou os anjos. E os fariseus representando aquele lado mais legalista, embora eles fossem muito zelosos com respeito aos aspectos da lei. Todo legalismo ele é perigoso, porque o legalismo ele acrescenta à lei de Deus aquilo que nós achamos ser melhor do que Deus providenciou para a gente na Escritura. Então, eles estão unidos e eles vão convocar o sínodo ou o sinédrio para resolver o que fazer com respeito ao homem que estava operando muitos sinais, Jesus Cristo. Eles vão dizer no versículo 48 que se as coisas ficassem do jeito que estavam, todos iriam crer nele, ou seja, o medo deles é que o número de seguidores do Nazareno crescesse e ele se tornasse tão forte e poderoso a ponto de o aclamarem rei. E eles não estavam preocupados apenas com problemas relacionados aos romanos, que dominavam o mundo antigo, mas o problema deles era de perder o seu status quo, ou seja, de perder a sua posição. Verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O grande engano de tudo isso, irmãos, foi o seguinte: o fato de rejeitarem o Senhor Jesus, o fato de planejarem a sua morte, desejá-lo matá-lo, não traria a segurança que eles pensavam, teriam, mas apenas o cumprimento profético do que Jesus havia falado. Não demoraria muito, mas mais adiante, no ano 70, toda Jerusalém seria destruída, julgada pelo que fez. O judaísmo daquele tempo, então, ruiria, sucumbiria, a ponto de nunca mais voltar. O judaísmo que nós temos hoje é totalmente distinto do judaísmo do primeiro século. O judaísmo hoje, ele é envolto em muito misticismo, superstição, não segue basicamente nada da lei de Deus. Esse é o fato. Por quê? Porque tudo aquilo que eles tanto valorizavam seria destruído no ano 70, primeiro século da era cristã. Então, versos 49 e 50, você tem o posicionamento do principal homem ou líder religioso daquela nação, dos judeus. Ele se chamava Caifás. Observem. Verso 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Bem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. O Sinédrio então fica perplexo. Eles olhavam para Cristo e eles viam em Cristo, como pensavam, uma ameaça aos seus interesses, é o que diz o versículo de número 48, mas eles não conseguiam enxergar o que estava para acontecer. Veja que até este ponto, até a palavra de Caifás, saduceus e fariseus estavam simplesmente se perguntando uns aos outros onde isso ia parar. Eles não sabiam o que fazer. Então, como que impaciente com a falta de posição dos saduceus e dos fariseus, o sumo sacerdote, então, ele vai interrompê-los e ele vai, até eu diria de forma irônica, colocar de lado as suas deliberações, né? A discussão que estava acontecendo ali no Sinédrio, usando a seguinte expressão. Veja, no final do versículo 49, vocês não sabem de nada. Ele os interrompe e fala simplesmente isso. Ele vai colocar de lado toda a discussão e ele vai dizer: vocês não sabem de nada, porque o único ponto a manter diante de nós são os nossos próprios interesses. Vocês já não falaram sobre isso? Se a gente deixar a situação do jeito que está, os romanos vão chegar
e eles não somente tomarão o nosso lugar, mas tomarão a nossa própria nação. Então, nas palavras de Caifás, o que é que ele estava dizendo? Que tudo isso seja claramente compreendido quando nos perguntarmos mais uma vez o que é conveniente para nós, não pode haver dúvida sobre a resposta. Este homem, ele deve morrer. Por que eu estou dizendo isso? Quando você chega no versículo 53, observem, não é esse o resultado de tudo? Notem bem. Desde aquele dia, depois das palavras de Caifás, eles então tomaram a resolução de matar Jesus. Então eles entenderam o recado do principal líder dos judeus. O que ele estava dizendo então de forma desdenhosa é a seguinte, irmãos: não importa nada que vocês digam sobre os milagres dele, não importa nada que vocês digam sobre os ensinamentos dele, a sua beleza de caráter, a respeito da sua vida honrada. O fato é, Jesus é um perigo perpétuo para os nossos planos. E o meu voto é pela sua morte. É o que ele disse em outras palavras. Como eu falei a você, João 53 vai provar isso para nós. O movimento maligno daquele homem foi levado adiante. O verso 53 vai nos mostrar que então o Sinédrio considerou a palavra do seu principal líder como uma solução brilhante para a dificuldade que eles tinham diante de seus olhos. Se este popular nazareno for morto, não apenas a suspeita será removida de nós, da parte dos romanos, mas a nossa lealdade ao Império Romano será inequivocamente firmada. Então agora eles entendem a mensagem. Eles entendem que a execução de Jesus não apenas mostraria aos romanos que eles não tinham nenhum interesse em revolução, eles não queriam se revoltar contra o império dominante, mas que o assassinato daquele homem estaria buscando resolver o problema da ideia de se ter um reino independente. Nós vamos provar que queremos permanecer como súditos fiéis de César. E então, observem, os judeus eles vão entender isso e eles vão compreender o que Caifás estava falando sobre o significado da expressão nosso lugar. Era precisamente o que o Senhor havia predito. Lembrem-se, Lucas capítulo 20, versículo 14, mas quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo, é este o herdeiro, vamos, matemo-lo para que a herança seja toda nossa. Jesus já havia predito sobre isso. Então, o que é que o povo de Deus, representado por seus líderes, buscava? Ao invés do favor de Deus, eles buscavam o favor de César. O que os seus corações desejavam, veja como é interessante, ao contrário de Abraão, o pai da fé, eles tomaram riquezas do rei de Sodoma em vez das bênçãos das mãos de Melquisedeque. Eles escolheram o patrocínio romano em vez de conhecer o poder da ressurreição do Filho de Deus que estava ali no meio deles. Estes dois primeiros versículos de hoje, irmãos, trazem para nós um alerta solene. Nós devemos ser governados por princípios mais elevados do que a famosa conveniência. A conveniência vai fazer com que a gente permita concessões e negue valores do Evangelho que jamais poderiam ser colocados na mesa de negociação. Essa passagem, então, ela é importante para nós, é um aviso solene para que o povo de Deus sempre seja governado pelos princípios da palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus
ela é lâmpada para o nosso pé. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. São estes os princípios mais elevados que devem nos guiar e nos conduzir, não a conveniência. Os fariseus estavam sendo convenientes, os sacerdotes também estavam sendo convenientes. Eles não queriam perder a sua posição. Se os nossos antepassados tivessem agido desse modo, jamais o Evangelho teria se espalhado sobre a face da terra e chegado até nós. Eles escolheram pagar um alto preço por sua fé, a fim de que o Evangelho pudesse chegar a todos os confins da terra. Agora, observem o verso 51 na sequência, o que temos. Verso 51. Verso 51 diz, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Comparem esta declaração aqui, feita pelo Espírito, com outra que nós encontramos no livro de Provérbios, Provérbios 19. Vamos para lá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. O versículo 51 de João 11 ilustra muito bem o que nós encontramos aqui em Provérbios 19. Caifás foi motivado por conveniência política. O Senhor Jesus seria uma vítima do Estado, mas ele não sabia do significado mais profundo de suas palavras. Por que razão? Ele havia se esquecido aquilo que ele nunca poderia esquecer. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quais foram as palavras de Caifás, irmãos? É conveniente que um homem morra pelo povo. Mal ele sabia que havia sido movido por Deus para proferir uma profecia em honra ao nome daquele que ele estava desprezando. O que temos então no versículo 51 é o seguinte, é uma ampliação, entre parênteses, que o Espírito Santo registrou para nós das declarações do sumo sacerdote. Esse é o ponto aqui. O sacerdote falou, versículo 49 e 50, as suas palavras com respeito à solução do problema. Nós precisamos matar um homem para que toda a nação não pereça. Na verdade, nós precisamos matar um homem para que nós não percamos a nossa posição. O Espírito, então, registra o que nós temos no versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Ele fala algo sem saber, totalmente consciente do fato. Caifás havia profetizado aquilo que nós temos registrado em 2 Pedro capítulo 1. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, de origem humana, pois nenhuma profecia jamais foi produzida pela vontade do homem. O exemplo que nós temos aqui em João capítulo 11, irmãos, está intimamente paralelo ao caso de Balaão no Antigo Testamento, que também profetizou contra a sua vontade. É o que nós temos. E esse é um assunto de fato realmente profundo para nós, onde a sabedoria do homem tem tropeçado em todas as eras, mas que a Escritura, entretanto, sempre deixou muito claro para o povo de Deus. Todas as coisas, em última análise, elas pertencem a Deus, elas são de Deus. E aí você tem, nesta passagem, uma conexão preciosa com aquilo que depois Deus vai revelando ao seu povo com respeito ao assassinato de Jesus. Ou seja, o maior crime do mundo. Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo de número 4.
Vocês conhecem essa passagem? Talvez alguém aqui nessa manhã nunca tenha lido ou prestado atenção a ela. Eu gostaria de mostrar aqui para você. A partir do versículo 23, Atos capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Pedro e João foram presos e depois soltos por conta da pressão popular, mas sob ameaça dos líderes religiosos de que não pregassem mais a respeito de Jesus. E aí eles vão para a igreja e vão testemunhar tudo o que aconteceu, e quando a igreja ouve isto, verso de número 24, unanimemente levanta a voz a Deus e ora: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, citando o Salmo 2. Aí você tem os versículos 26 a 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Ou seja, eles se levantaram para fazer o mal contra Cristo. Eles se levantaram com o intuito de matá-lo. Eles realizaram o maior crime que a humanidade já pôde testemunhar. Contudo, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A morte do Filho de Deus havia sido decretada dos conselhos eternos. Havia um decreto eterno da divindade que o Cristo deveria morrer por Israel. E quando Caifás apresentou sua proposta, ele era apenas um elo na corrente que fez esse decreto acontecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obviamente, esta não era a intenção de Caifás, promover Jesus Cristo, mas ele não poderia fugir daquilo que a mão de Deus e o seu propósito predeterminou, decretou antes da fundação do mundo. Seu motivo era apenas maligno, e por isso ele foi condenado como culpado. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos aquilo que havia sido prenunciado muitos séculos antes, Salmo 2, se cumprindo na história. O que Deus predeterminou há de acontecer. Ninguém pode mudar. Nós temos aqui, por exemplo, o que na tipologia bíblica nós chamamos de antítipo. O tipo sempre ele é imperfeito e temporário. Da palavra typos na língua grega. O antítipo é o cumprimento daquilo que é imperfeito e permanece para sempre. Deixe-me explicar melhor isso para você. O cordeiro é um tipo. Na antiga aliança, ele precisava ser morto e o cordeiro funcionava como um substituto para o pecador. O sangue derramado do cordeiro era derramado no lugar do pecador para o perdão de pecados. Porque o tipo era imperfeito, milhares de cordeiros morreriam na história. Mas o tipo apontava para o antítipo. Um dia, na região da Galileia, João Batista vê o antítipo do cordeiro, aponta para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. O tipo, por vezes, caminha por um tempo com o antítipo, depois ele desaparece. Jesus caminhou ainda e viu os sacrifícios acontecerem.
Ele mesmo, para cumprir a lei do Pai, ofereceu sacrifícios. Ele estava ali presente, mas ele sabia que um dia tudo aquilo iria terminar, tudo aquilo iria acabar. Quem foi no Antigo Testamento antítipo do que nós estamos, do que nós estamos vendo aqui em João capítulo 11? Vou lembrar a vocês a história. José do Egito. Vocês lembram dos irmãos de José? O que eles intentaram contra o seu irmão? Por seus conselhos cruéis, os irmãos de José, eles acreditavam que poderiam derrotar o propósito de Deus que havia sido anunciado a eles. José, certa vez, anunciou aos seus irmãos que chegaria um dia que todos eles iriam honrá-lo se curvando, inclusive o seu próprio pai. Seus irmãos então desejaram matá-lo. O irmão mais velho intercedeu para que ele não fosse morto, e eles então entregaram a ele como um escravo. Ele foi vendido nas mãos dos ismaelitas, e então ele seguiu para um rumo que os seus irmãos não o veriam mais. A intenção dos irmãos de José foi maligna, somente maligna, mas nós conhecemos a história de José. Sem saber, seus irmãos estavam cumprindo um propósito maior. Sem saber, os seus irmãos estavam cumprindo o propósito de Deus. Então, Caifás aqui estava cumprindo o próprio conselho de Deus a respeito de Cristo. José foi uma figura ou tipo do perfeito, o antítipo, o Senhor Jesus Cristo. Caifás pretendia reduzir a nada o propósito de Deus quando ele disse que Jesus deveria ser morto, mas ele não sabia que ele estava declarando uma profecia. Bem, poderia ter Cristo dito a Caifás, como José disse a seus irmãos. Vocês lembram? Gênesis 50, verso 20. Vocês pensaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como hoje se vê, para conservar muita gente com vida. Verso 51, então, de João, registra claramente essa verdade, irmãos. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Notem, irmãos, como isto lança luz sobre a natureza da morte do nosso Redentor. Veja como essa verdade traz à tona o seu duplo aspecto. Do lado humano, foi um assassinato brutal para finalidades políticas. Caifás e os sacerdotes fariseus matando Jesus para evitar um tumulto impopular que poderia ameaçar a sua posição. Pilatos consentindo com a morte de Jesus para evitar também uma impopularidade que poderia seguir em sua rejeição. Esse é o lado humano da história. Mas do lado divino, a morte de Cristo se tornaria um sacrifício vicário para pecadores. Foi Deus fazendo com que a ira humana, no final de tudo, o exaltasse. O maior crime já cometido no mundo também foi a maior bênção já dada para o mundo. O pecado do homem, realizando o mais elevado propósito divino. Assim como nós percebemos na natureza, na criação, a maneira como tudo concorre para a glória de Deus. Como, por exemplo, os corais, eles se formam cegamente nos mares, transformando-se em arrecifes, que passam a reter o avanço
das águas do mar em toda a sua fúria selvagem, e passam a se tornar impotentes apenas com algo que cegamente aos nossos olhos Deus vai formando no oceano para conter o avanço das águas. As águas não avançam, e nós sabemos que a Bíblia diz, porque Deus diz que elas têm limites. Mas veja como o Senhor então, Ele promove estas coisas, Ele as realiza. Às vezes, os olhos humanos não enxergam, eles não conseguem ver, mas o Senhor está colocando barreiras, confinando as ondas, refreando sua fúria, assim como Ele faz com que toda maldade humana, no final de tudo, concorra para o bem. Isso não retira a responsabilidade do homem por sua maldade, mas isso nunca anula o propósito providente de Deus em fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. A palavra de Deus, irmãos, vai nos ensinar isso claramente no próprio testemunho, vida e obra do nosso Redentor. Agora vejam o versículo 52 comigo. No versículo 52, então, Caifás ainda profetizaria algo que o Espírito registra no Evangelho de João para nos esclarecer. Vou ler de novo o versículo 51 e vou pegar o 52. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, veja que a explicação ela se estende a respeito da profecia de Caifás, que ele não sabia que estava profetizando, como nós vimos, e aqui você tem uma ampliação. O grande sacrifício, então, seria explicado aqui para nós, tomando então a grandeza e o poder, a abrangência da graça de Deus diante da maldade do homem. Em outras palavras, o grande sacrifício não seria oferecido a Deus de maneira aleatória, mas eficazmente específica. O preço da redenção que foi pago na cruz não foi oferecido sem um desígnio determinado. Cristo morreu não simplesmente para tornar a salvação do homem possível, mas para torná-la líquida e certa. E em nenhum lugar, irmãos, da Escritura Sagrada há uma declaração mais enfática e clara para nós sobre os objetos pelos quais a expiação ela foi feita. O Evangelho de João nos livra de qualquer visão vaga, para não dizer antibíblica, a respeito da doutrina da salvação. Infelizmente hoje, ainda hoje prevalece no cristianismo atual, quando se fala a respeito do objeto da salvação, ou sobre aqueles por quem Cristo morreu. A salvação, repito, não foi tornada possível através da morte de Cristo. A salvação, ela foi objetivamente direcionada para um povo. Esse é o fato. Então, dizer que Cristo morreu pela raça humana não é apenas ir contra o ensino claro da Escritura, mas é uma desonra grosseira ao sacrifício de Jesus. Uma grande parte da raça humana morrerá sem salvação. Se Cristo morreu por eles, e eles no final de tudo pereceram, a morte de Jesus, então, em grande parte, seria em vão. Significa que a maior obra de todos os tempos tornaria um grande fracasso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Veja que os homens não param de tentar entender isso, mas infelizmente a busca não é precisamente na Escritura, mas segundo aquilo que imaginam, conjecturam.
Quando nós nos afastamos dessas coisas e nos voltamos para a Bíblia, irmãos, o que é que nós vamos perceber? Isaías 53, Cristo verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nenhum sofisma pode fugir do fato de que essas palavras dão positiva garantia de que todo aquele por quem Cristo morreu será, no final de tudo, salvo. Cristo morreu pelos pecadores, a Bíblia diz, mas tudo depende do significado disso. O que significa Cristo morreu pelos pecadores? Não significa que Cristo morreu para tornar possível que Deus receba com retidão os pecadores que vêm até Ele por meio de Cristo. Seria uma ideia até fortemente sociniana. O teste da verdade bíblica, da verdadeira ortodoxia, é que a expiação aponta para algo muito mais definido. A eficácia salvadora da morte de Cristo está na natureza vicária de sua morte, em ser Ele o representante pactual de um povo, em ter Ele carregado os pecados deste povo, ter sido feito maldição por amor a este povo, comprar a dívida deste povo, libertando das trevas e da condenação eterna. Não adianta se esquivar dizendo que há tal plenitude na satisfação de Cristo que é suficiente para a salvação do mundo inteiro, se o mundo inteiro cresce em Jesus. Porque a Escritura sempre atribui a salvação de um pecador não a qualquer suficiência abstrata, mas há uma natureza vicária, objetiva, há um caráter substitutivo da morte de Cristo. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. A partir do versículo 4, por favor. Fala que a expiação, portanto, não é em nenhum sentido suficiente para um homem, a menos que o Senhor Jesus tenha morrido por esse homem. Se Jesus não morreu por você, não adianta. A salvação não torna possível a você crer. A salvação, ela é objetiva porque Cristo precisa ter morrido por você. É necessário que você seja um eleito de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, mas vós, irmãos, que não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que esperança é esta? Veja versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Não precisa você se preocupar, quer você vigie, quer você já esteja morto, você não será separado dele. Paulo então conclui dizendo no versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
O que a Bíblia diz então, irmãos, é o seguinte: se a natureza dessa suficiência para todos os homens for peneirada, ela parecerá nada mais do que uma suficiência condicional. Assim como os arminianos atribuem a sua redenção universal, para eles a condição é se o mundo inteiro cresce nele. Mas, entretanto, a Bíblia diz que esta condição não é tão facilmente cumprida. Muitos falam de fé em Cristo como algo relativamente fácil, como se estivesse dentro do poder do homem pecador crer em Cristo ou recebê-lo como seu Salvador. Mas a palavra de Deus ensina algo totalmente diferente. Por natureza, a Bíblia mostra o homem espiritualmente como alguém que está preso com correntes, encarcerado na escuridão. Ele está preso. Então, todo o alarde humano acerca da suficiência da expiação, para alguém que está nessa condição, se torna uma oferta vazia de salvação, em termos e condições. Esse tipo de expiação é muito fraca para atender o caso de um pecador perdido e em desespero. Mas quando a palavra de Deus ela fala da suficiência da redenção, ela nunca colocará a sua eficácia naquilo que o homem pode fazer. A eficácia da expiação ou a suficiência da redenção, ela sempre reside no fato de que a morte de Cristo, ela é suficiente, porque é absolutamente eficiente e porque efetua a salvação de todos para quem foi feita. Ele iria receber o nome de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21, porque salvaria o seu povo de seus pecados. A suficiência, então, ela não está em proporcionar ao homem uma possibilidade de salvação, mas em realizar sua salvação com um poder invencível. Por isso, a palavra de Deus nunca revela a suficiência da expiação como mais ampla do que o desígnio da expiação. Como assim? Veja, quão diferente é a salvação de Deus das ideias agora popularmente divulgadas a respeito da salvação. Dê uma chance para Jesus, é o que o pregador popular ele diz. Você precisa fazer alguma coisa, é o que o pregador popular ele diz. Você precisa apenas crer. Mas ele omite o fato de que a fé é um dom de Deus. Veja o que diz Zacarias capítulo 9. Quanto a ti também, pelo sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova, em que não há água. Cristo, por sua morte, pagou o resgate e então libertou o seu povo do cativeiro do pecado. Cristo, portanto, tem um direito legal sobre todos aqueles pelos quais pagou o preço da dívida e, portanto, com o próprio braço forte, sendo Ele o próprio Deus, esses homens e mulheres, jovens e crianças são trazidos à luz. Por quem Cristo morreu? Isaías 53 nos diz: pela transgressão do meu povo foi ele ferido. Por quem Cristo morreu? Mateus 1, 21, chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por quem Cristo morreu? Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por quem Cristo morreu? João 10, 11, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Por quem Cristo morreu? Efésios 5, 25, Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
por quem Cristo morreu, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial. Tito 2,14, por quem Cristo morreu? Para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. 7 passagens que nos ajudam e reforçam a uma resposta clara e simples a esta pergunta: por quem Cristo morreu? A Bíblia declara a nós que a morte de Cristo não foi uma expiação pelo pecado de maneira abstrata, nem uma mera expressão do desprezar divino contra a iniquidade, nem uma satisfação indefinida da justiça divina, mas em vez disso, um preço de resgate pago pela redenção eterna de um certo número de eleitos, pecadores, que seriam alcançados pela graça de Deus. A morte de Cristo foi uma satisfação plena pelos pecados particulares de cada um dos eleitos. Aqui nós encontramos, irmãos, a glória da redenção promovida por Cristo. Ela não apenas torna Deus apaziguável, mas torna o homem perdoável, mas que reconciliou pecadores com Deus, removeu seus pecados e aperfeiçoou para sempre aqueles que ele separou para si, tornando-os santos. Observem que um homem pode dizer algo tão profundo sem ter ideia do que está dizendo. Foi o que Caifás falou. E não conseguia perceber o que ele estava falando a respeito da morte do Filho de Deus. Porque, irmãos, a natureza da morte de Cristo, insinuada aqui em João capítulo 11, 51, vai nos apontar algo precioso. Por favor, voltem para lá, observem. No verso 51 diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ou seja, no lugar de outros. Outra tradução possível na língua grega é por aquela nação. Ou seja, o que diz 1 de Pedro capítulo 2, uma nação santa. E aqui você precisa perceber a precisão da Escritura Sagrada. Você precisa perceber o objetivo do que foi revelado. Caifás não disse que Cristo deveria morrer por esta nação, ou seja, a nação judaica. Mas a referência é que ele deveria morrer por aquele povo ou nação santa, nos sugere a língua grega. Por aquela nação. Que nação é esta? Isaías 53 vai falar daquela nação santa. Isaías 54 vai mostrar isso claramente. Isaías 70 então dirá: também o teu povo todo será justo. Eles herdarão a terra para sempre, o renovo que plantei, a obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Tem mais. Veja o verso 52. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O escopo então aumenta, a abrangência da redenção. Caifás não tem ideia do que estava profetizando, da dimensão e do significado da bênção que seria para o mundo a morte de Jesus Cristo. Aqui o Espírito Santo então nos ensina que a morte de Cristo também incluiria os eleitos de Deus dentre os outros povos. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, que a morte de Cristo vai derrubar uma barreira entre judeus e gentios e uni-los em um só povo.
O Israel de Deus, sempre por propósito divino, não seria apenas resumido a uma etnia, mas seria um ajuntamento de todos os eleitos. Nós cantamos o Salmo 87 com frequência na igreja e nós ouvimos falar sobre isso. Jerusalém atrairia todas as nações para Cristo. Então, o Salvador havia anunciado anteriormente, capítulo anterior, eu dou a minha vida pelas ovelhas, João 10, 15 e 16. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui você tem o Espírito Santo fazendo referência a essas outras ovelhas, ou seja, os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo. Veja, eles estão sendo aqui chamados filhos de Deus. No verso 52 você tem esse registro, irmão. Porque era também parte do propósito eterno que a morte de Cristo alcançasse todos esses. Cristo disse, eu tenho outras ovelhas. O apóstolo disse, tenho muito povo nesta cidade. Ele registrou, o Senhor falou, vai lá, pregue em Corinto, não se cale. Paulo estava com medo. O Senhor então diz, eu tenho muito povo aqui, você precisa pregar. Então na mente divina, e aqui na Escritura você compreende isso, estes eram filhos. O judeu não via assim. Mas embora dispersos, quando Cristo morresse, ele também iria reuni-los, e veja a expressão, em um só corpo. Em um só corpo. Há uma correspondência impressionante aqui, irmãos, com o que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta. Cristo morreu com um fim definido em vista. O Pai tinha um propósito expresso diante dele ao entregar o seu Filho à morte. 1 João, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 2 fala sobre isso. Eu vou citar aqui para vocês rapidamente. 1 João 2 diz assim, olha. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, versículo 2. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O propósito divino em Cristo não era apenas salvar os eleitos dentre o povo judeu, mas alcançar os eleitos espalhados no mundo inteiro, em toda a terra. Esse fim propósito era que Israel fosse redimido e que os filhos de Deus espalhados por todo lado fossem reunidos em um só corpo. Agora pensem comigo, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é o corpo de Cristo? A família da fé. A ideia é reunir um povo em uma só família. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus e somos uma nação santa. E tudo isso vai mostrar, irmãos, que Cristo não morreu em vão. Veja que a oração que ele fez mais adiante diz assim, em determinado momento, Jesus orou, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. A ideia de corpo aqui presente, a ideia de família aqui presente. O cumprimento profético de Isaías 53, 11. Então, Jesus veria o trabalho de suas mãos e ficaria satisfeito. Talvez uma grande falha da igreja moderna seja a dificuldade em resgatar algo que foi tão comum no passado, desde os primeiros séculos da era cristã. Talvez o grande desafio missionário da igreja moderna
esteja falhando quando nós esquecemos um ponto específico, que é entender a igreja como esse corpo ou família da fé. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente trata isso? Entendendo primeiramente o significado bíblico da palavra redenção. Entendendo primeiramente o significado bíblico do que é a expiação realizada por Cristo em favor de seu povo eleito. O objetivo de reunir para si um povo e transformar esse povo em um só corpo, em uma grande família. João 11:53 agora, você tem um clímax assustador para nós que já passamos por muita coisa aqui juntos. O versículo 53 então diz que a partir daquele dia, eles então resolveram matá-lo. Você vai notar que a maldade dos judeus era incorrigível. E veja, não apenas Jesus seria rejeitado pelos seus, mas seria expulso pelos seus. Não apenas seria desprezado e rejeitado pelos homens, mas eles tinham sede de seu sangue. Eles queriam matá-lo. O chefe religioso da nação, Caifás, sumo sacerdote, ele se posicionou pela morte de Jesus e agora o conselho, ele referenda isso, ele ratifica a sua moção. Não restava nada mais agora, exceto a execução real do Filho de Deus. Praticar a terrível decisão que eles tomaram. O que eles agora iriam considerar é como eles iriam fazer isso, porque eles deveriam fazer de uma maneira que não criasse tumulto ou revolta popular, porque eles concluíram que a ressurreição de Lázaro resultaria em um aumento significativo dos seguidores de Jesus, e agora eles vão agir cautelosamente para colocar em prática o seu plano assassino. E aí, o que é que você vai notar no verso 54? De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma cidade vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. A primeira parte do versículo 54 diz que Jesus então não andava mais publicamente entre os judeus. Você vai ver aqui, primeiro, a ausência total de exposição, e o Espírito Santo vai introduzir um ponto importante aqui na narrativa. Veja que interessante. Há muita coisa aqui na expressão portanto ou de sorte, como nós temos em nossa tradução. Mostra claramente que o Senhor, ele tem por intenção que o crente, ele medite na Escritura, até mesmo em seus detalhes mais ínfimos para nós, mas que são de grande valor para Deus. Ou seja, cada jota ou cada tio de sua incomparável palavra deve ser observado por nós. Então, a força do que começa aqui, ou de que temos aqui, começando o versículo 54, portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, ou de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, nos ensina o quê? Eles estavam tomando aquela decisão, não foi? Eles achavam que Jesus não iria saber dessa decisão, não é? Mas o fato é que Jesus já sabia tudo o que eles estavam planejando. Jesus já sabia o que eles haviam decretado, sua morte. Aqui você tem uma prova discreta da divindade de Jesus, que está espalhada por todo o Evangelho de João. Você tem um testemunho aqui da onisciência do Redentor. O Espírito nos mostrou que Jesus sabia o que aconteceu naquele sinédrio, pois as próprias palavras foram registradas em João capítulo 11. Jesus sabia de tudo.
E agora ele vai agir da seguinte maneira: ele não vai mais se expor publicamente, não é o momento ainda para isso, não era o momento de se entregar, embora estivesse próximo de se entregar. Ele vai se retirar então para um lugar sobre o qual nada se sabe, para ali desfrutar de uma comunhão mais pacífica, tranquila com os seus discípulos. E aí veja como é interessante isso, porque ele vai para um lugar chamado Efraim. Efraim, aquele filho de José, que recebe esse nome, e o sentido do nome é frutífero duas vezes. Mas Efraim, como um povo, sempre esteve envolvido em situações de infertilidade, sendo infrutífero. Muitas vezes os profetas usam o termo Efraim para se referir ao povo de Deus, relacionando a pecados, desobediência, apostasia. E aqui está presente o próprio Deus entre eles. Mesmo em rebelião e ruína, os profetas sempre diziam, e essa era a presença de Deus, que o Senhor estava no meio deles, para que eles pudessem se arrepender e crer. Olhem que interessante, irmãos, aqui Jesus vai justamente se retirar para uma cidade vizinha, deserta, ou que ficava no deserto, né? Para ali permanecer com os seus discípulos. Como a graça de Deus ela é abundante, como ela superabunda diante da depravação humana, da sua rebelião. E você vai perceber então que ali Jesus vai permanecer, ele vai se reunir com os seus e ele vai se preparar para morrer por aqueles que desejavam matá-lo. Isso é tão profundo, irmãos, porque quando você chega na atividade apostólica, esse é o resultado de 5.000 conversos, pelo menos um pouco mais de 5.000, ou quase 5.000 conversos, no dia em que Pedro pregou o famoso sermão no dia de Pentecostes. Eles entendem o recado, eles percebem o que fizeram, eles se uniram, eles entendem. Salmo 2 agora realmente se encaixa. Nós fizemos parte disso, nós matamos o Filho de Deus. Como escapar? O que fazer? E em todo o tempo, observem, a graça de Deus, ela se revelaria superabundante. A Páscoa se aproximava, verso 55. Muitos então se dirigiriam para Jerusalém, para a purificação. E aqui nós temos um ensino de que eles estavam buscando fazer cerimonialmente tudo o que a lei exigia, cuidadosos em obedecer às ordenanças, e eles não estavam entendendo que por trás de tudo isso, eles estavam se preparando para cumprir uma profecia. Números 9, nós estudamos no domingo passado, falava sobre isso. Ninguém que estivesse contaminado poderia celebrar a Páscoa. E olhem só que contexto. Ali estava a religiosidade do homem, de maneira meticulosa, cumprindo todas as exigências da palavra de Deus, mas sem nenhum coração naquilo. Eles estavam se purificando para matar a Jesus. Mas o que iria acontecer? Eles iriam sacrificar o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Deus estava mais uma vez transformando o mal em bem. Verso 56. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? E duas coisas deram origem a esse questionamento entre aqueles que tinham viajado para Jerusalém de todas as partes da Palestina. Porque por dois momentos Cristo se fez presente na festa. Lembrem-se que
próximo à Páscoa dos judeus, ele sobe para Jerusalém, no capítulo 2 do Evangelho de João nos diz isso, e nessa época ele se manifestou purificando o templo, né? E honrando a casa de seu pai, e trouxe uma profunda impressão naqueles que testemunharam isso. E um ano depois, João capítulo 6, durante o curso da festa, Jesus alimentou uma grande multidão. Então, durante os seus 3 anos de ministério, ele sempre foi a Jerusalém para festejar a Páscoa. Mas agora, os líderes da nação queriam matá-lo. Decretaram que Jesus devia morrer. Seu decreto agora era de conhecimento público. O versículo 57 vai dizer isso. Qualquer um que soubesse onde ele estava deveria denunciá-lo. E a grande questão é essa: onde é que ele está? Será que ele se exporia ao perigo? Ou será que ele teria medo de fazer isso? Foi a grande dúvida dos judeus. Termina então o capítulo 11 com o versículo 57, observem. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Por trás do decreto do Sinédrio, o que é que nós vamos entender? Nós vamos entender que está a antiga, velha inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A serpente está ali presente. O versículo final do capítulo 11 nos oferece então um clímax do capítulo, mostrando o efeito total do testemunho divino, do seu poder por meio da ressurreição de um homem. O poder da ressurreição do Filho de Deus, ao retirar da morte Lázaro, não provocou no coração dos homens que deveriam abraçá-lo como rei e salvador, os principais, os líderes da religião judaica, alegria, exultação, mas ali você tem o ápice de seu ódio, a ponto de eles desejarem a morte do Filho de Deus. Cristo havia ressuscitado outros mortos em outras ocasiões, vocês sabem, mas a ressurreição de Lázaro foi uma demonstração pública de seu grande poder nos arredores de Jerusalém. E essa foi uma afronta aberta ao reino de trevas. Satanás, então, e seus instrumentos se voltariam contra ele, mas o texto nos mostra como a glória do Senhor Jesus, ela brilharia ainda mais e mais. Nesse episódio, ela brilhou tão intensamente, irmãos, que ameaçou seriamente o domínio do príncipe deste mundo. Portanto, a decisão de seus instrumentos foi: Jesus deve morrer. Mas, lembrem-se, guardem isso em seus corações. Que grande bênção é saber tudo o que nós aprendemos hoje pela manhã. Que a própria inimizade do diabo é anulada por Deus, para que a realização do seu propósito eterno seja cumprida. Satanás tentaria impedir que Jesus cumprisse a sua missão, e ele precisava ir até a cruz. Mas notem, como Deus, em sua sabedoria, ele manifesta a sua glória e poder, e ele envergonha o reino de trevas, a ponto de, através da intenção de matar Jesus, a morte de Jesus cumprisse o propósito que o reino de trevas jamais desejaria que acontecesse. Eu encerro com vocês lembrando onde eu posso provar isso nesta manhã, porque ainda hoje você tem muitos cristãos evangélicos acreditando que quando Jesus ele morre, o inferno então ele promove um grande carnaval, uma grande festa, uma grande celebração. Existem ainda hoje peças de teatro evangélico que passam essa ideia, mas é uma ideia totalmente equivocada.
Jesus morre e todos festejam. Jesus então ressuscita e o reino de trevas fica abalado. Não é isso que a Bíblia diz, crente. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Eu quero encerrar com essa passagem. Colossenses 2, versículos 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E para quem acredita que quando Jesus morreu houve festa no inferno, verso 15, e despojando os principados e as potestades, saqueando o reino de trevas, publicamente, os expôs ao desprezo, onde Jesus começou a triunfar sobre eles, na cruz, triunfando deles na cruz. A ressurreição, então, já era esperada pelo inimigo das nossas almas, porque ele sabia, já humilhado e derrotado, que foi justamente na cruz que Jesus Cristo triunfou sobre a morte e sobre o inferno. Lembrem-se disso, da importância da morte e da ressurreição de Jesus, da sua obra salvadora completa. Jamais esqueçam, é por essa razão que o apóstolo diz, ele morre pelos nossos pecados e ele ressurge para a nossa justificação. E o mal intentou, através do maior crime que a humanidade já conheceu, Deus transformou na maior bênção que o mundo poderia receber. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos pela mensagem do teu evangelho. Como é esclarecedor para nós ouvir sobre tudo isso mais uma vez. Como tudo isso nos traz esperança, renova a nossa fé, nos dá direção em nossa caminhada, fortalece em nossa alma um conceito muito mais profundo de ser um corpo, de ser uma família, porque todos fomos comprados por preço. Fazemos parte da tua igreja, nós fomos comprados pelo sangue daquele que foi morto pelas mãos dos homens, mas para cumprir o propósito santo predeterminado pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele triunfa sobre todos os seus inimigos na cruz. E para os homens era um lugar de humilhação, de derrota, de verdadeira fraqueza. Ele sabia que por meio do seu sacrifício, ele tiraria os nossos pecados, os perdoaria e nos daria vida eterna para todo sempre. A tua palavra, Senhor, seja guardada em nosso coração e anime a nossa fé a cada dia em nossa caminhada, nos fazendo enxergar além do que vemos, nos fazendo enxergar além dos problemas e adversidades, e fazendo com que nós olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.